ciência. Não importa se você nasceu biologicamente uma mulher, o feminismo considera uma mulher. Para você ser uma feminista hoje, o feminismo ele considera que você tem que ser uma lésbica, entende? Só que quando uma criança, uma adolescente vê o feminismo na internet, é pregado de uma outra forma. Ele é pregado que ele quer o direito da mulher, que a mulher não deve ser oprimida por homens, que a mulher não deve ser vítima. E isso nós conservadores sabemos que a mulher não merece passar por isso, né? Então isso já fica muito claro. Porém, o feminismo ele vem com esse discurso justamente para encantar os ouvidos das mulheres. E como eu falei mais uma vez, não só o feminismo, mas a esquerda no contexto geral, ela vem pregando algo desde a infância das crianças para que essas crianças cresçam com a mente já formada para o esquerdismo, porque é muito mais fácil você pegar uma mente fértil e doutrinar ela da forma que você acha necessário ser doutrinada, do que você pegar uma pessoa adulta e tentar mudar aquilo que ela pensa, ok? A mulher é o sexo oprimido. Desde os tempos mais remotos, as mulheres sempre foram socialmente desfavorecidas. É uma das coisas que o feminismo vem pregando muito e com muita força, né? Que desde os tempos antigos foram desfavorecidas. Só que o que eu quero mostrar para vocês aqui, claramente a mulher, antigamente, ela era desfavorecida. Mas por quê? Porque antigamente quem saía para caçar era um homem, porque o homem ele é biologicamente mais forte. E ninguém é burro, né, de entender que se você colocar uma mulher e um homem para lutar, o homem vai sempre vencer a luta, porque a biologia dele faz com que ele seja mais forte. Deus criou o homem para proteger a mulher. E o homem saía para caçar e a mulher ficava em casa. Por que que ela ficava? Porque a mulher ela tem o seu ciclo menstrual, que atrapalha, realmente faz com que naquele período a mulher fique mais fraca, com certeza. A mulher engravida, isso faz com que a mulher também fique mais fraca. E qual era a melhor função? Pegar uma mulher fraca e colocar ela para lutar como antigamente, ou você sair e representar a sua família, o homem sair para defender, né, o seu lar e deixar a sua mulher em casa. E automaticamente ela ficava mesmo para cuidar das pessoas mais velhas e para cuidar dos seus filhos. Isso era uma regra que era o básico. Provavelmente esse vídeo não vai sair o som, mas então pode passar para o próximo. Então, diante daquilo que eu quero falar para vocês é que a mulher ela sempre realmente ela teve a sua biologia mais fraca. Então, o homem saía para a guerra, que era naquele vídeo que eu expliquei pra vocês, o homem saía para a guerra para conquistar territórios, né? O homem saía para batalhar, o homem saía para guerrear, e quando ele ia, e ele deixava as mulheres e os filhos em casa. E as mulheres ficavam responsáveis para proteger os mais velhos e os seus filhos. E automaticamente, quando o homem conquistava tais territórios, ele levava as mulheres para lá depois, e o homem, por ter ido lutar, por ter ido proteger aquilo que ele estava indo guerrear, fazia com que ele se tornasse, né, o político da sociedade. Porque nada mais justo ele sair para conquistar o território e ele ser responsável para doutrinar aquilo que seria certo e o que seria errado diante daquele território. Ou você colocaria uma mulher para fazer. Não. Os tempos mudaram hoje, a mulher tem o espaço na política, a mulher tem o espaço em todas as áreas, a gente sabe disso, inclusive para a mulher ser candidata para um partido, ter candidatos hoje, 30% da bancada é obrigatoriamente tem que ser mulheres e os outros 30% e mais 30% tem que ser de pessoas pretas, né? Então, hoje, as nossas leis e a nossa política exige isso. Então, o feminismo ele pega discursos antigos que tinham na época da Idade das Pedras e tudo mais, para que faça com que se tornem discursos legais nos ouvidos da juventude de hoje. Então, assim, eu tenho pregado muito isso nas minhas redes sociais, porque é o público que eu mais atinjo, é o público que eu mais tenho intimidade em falar, né? E é sobre isso que eu vim tentar defender um pouco para vocês, porque é muito importante, né, aqui a gente tem pessoas mais velhas, a gente entender que é preciso colocar dentro das nossas casas a prática, né, diante dos nossos filhos,
do conteúdo conservador, do conteúdo de direita. Porque às vezes o pai não sabe, mas sua filha tem consumido uma Anitta, um Felipe Neto aí dentro das redes sociais. E isso faz com que cresça, de casa, infelizmente, um militante, um esquerdista, tá? Então, no geral, era isso que eu queria trazer para vocês. Se eu fosse realmente falar tudo que está aqui nos slides, tem muita coisa, tá? Vai uma palestra aí mais de hora. Mas, então assim, se você é uma mulher, se você algum dia defendeu o feminismo ou você ainda defende, show, foi, não, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, aí. Então assim, se no contexto geral você defende o feminismo, ou de alguma forma você defendeu ideologias esquerdistas, é muito importante com que a gente vá estudando e venha buscando realmente, porque são conteúdos bonitos, são palavras e falácias que encantam nossos olhos, com certeza. E quem não quer se sentir representado, quem não quer se sentir colocado em um lugar, né, de exposição positiva, e os esquerdistas, no geral, eles trazem isso pra gente, né? Até estava conversando com meu amigo ali quase agora, e estava comentando sobre a Juju Todinho, né? Que saiu a matéria dela aí, que ela traiu o namorado e tudo mais. E isso foi aplaudido pelas páginas esquerdistas na internet, uma coisa muito linda. Mas por que isso foi aplaudido? Porque hoje ela é o exemplo das três partes da minoria, né? Uma mulher preta e obesa. Então, isso tem entrado com palavras muito bonitas no ouvido dos esquerdistas, né? Feito com que eles tenham a sua mente aí alienada. A gente, como conservador e como pessoas de direita, a gente sabe que não existe, né, de forma alguma, discriminação ou seleção de cor, gênero, raça. Luta pelo nosso direito, e é um direito realmente que eu acho que tem que ser exercido de uma forma ampla e bonita, né? Eu, de todas as minhas formas, defendo tudo aquilo que está na Bíblia e o que a Bíblia prega. E a Bíblia, ela prega, né, o amor ao próximo, mas de todas as formas ela ensina o que é certo e o que é errado. E como eu sempre venho falar nas minhas palestras, eu não tenho medo de falar, porque a Bíblia diz pra gente que nós temos que ser Jesus, né? Ele deixa bem claro lá que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se é para sermos cristãos, nós temos que ser. E quando ele veio à Terra, ele veio para pregar a verdade. E por pregar a verdade, ele foi humilhado, ele foi tocado e ele foi crucificado por isso, né? Jesus pediu água, deram vinagre para ele no por ele falar a verdade. E se nós, conservadores, não nos posicionarmos assim como Jesus fez um dia para defender aquilo que era certo, né? A gente vai estar indo contra aquilo que nós acreditamos, né? No meu caso, no cristianismo. Então hoje eu me posiciono, eu falo sem medo, não importa se eu vou ter 1 milhão de seguidores, 10 milhões de seguidores ou apenas um seguidor, tá? Enquanto for para defender aquilo que está na Bíblia, que Deus pediu e que Deus pede para a gente pregar hoje, eu vou continuar defendendo, tá bom? Então, quero agradecer a oportunidade e, bom, é isso. Muito obrigado. Bom, pessoal, infelizmente a vereadora Sonaira de São Paulo, ela não pôde estar presente, mas ela se comprometeu com a gente a fazer uma palestra online e a gente vai entrar com a palestra dela agora. Esperar o Tiago aqui. Tá. Só quem acompanha ela e o Tiago Cruz sabe a batalha que o Tiago Cortez, quer dizer, sabe a batalha que a Sonaira está enfrentando lá na Câmara de São Paulo. Câmara. Como diz o Faustão, né? É ao vivo. Quando é ao vivo,
Vamos tentar. Aí, agora foi. Vocês me escutam? Sim, estamos te escutando, Sonaira. Que maravilha. Quero te agradecer aí pela disposição pela disposição de você estar realizando essa palestra online. A gente sabe que aí na São Paulo os afazeres são muitos. E palavra com você, Sonaira. Eu que agradeço a vocês aí, Renê, pelo convite e já inicio me pedindo desculpas, porque infelizmente chocou 2 eventos aí na nossa agenda e eu não pude estar presente assim como eu gostaria nesse evento, mas quero parabenizar vocês, ao Tiago, a toda a equipe aí que estão realizando esse evento, dizer da importância de nós estarmos juntos, né, falando, debatendo, discutindo sobre tantas coisas que nós temos para falar. E eu achei bem sugestivo quando eu recebi a arte dessa palestra, que diz que na mira a gente tem um exemplo bem vivo disso, que nós estamos todos os dias sofrendo isso na pele. Estamos literalmente na Câmara Municipal sozinhos, na mira de lobos, né, que estão em maioria lá, e nós estamos tentando sobreviver, defender aquilo que nós acreditamos, defender os nossos princípios, defender as nossas crianças, defender as nossas famílias, defender a nossa fé. Então, a todo momento, nós estamos sendo atacados, né, porque existe uma mira sobre nós. Existe a todo tempo olhar sobre nós. A nossa liberdade, as nossas liberdades, elas estão a todo tempo na mira de tiranos que não aceitam, né, a nossa posição, que não aceita a nossa luta contra o sistema corrupto. Então, nós estamos enfrentando isso todos os dias. Então, querem de todo modo nos silenciar, querem de todo modo nos impor, né, nos deixar sujeitos a uma ideologia nefasta que rouba essas crianças, que ridiculariza a família, que feminiza homens, que deixa as mulheres masculinas. Então, nós estamos vivendo essa guerra, né? Essa guerra aí da revolução cultural, da revolução sexual, essa guerra cultural nós estamos enfrentando todos os dias. Hoje nós que ainda temos essa ousadia de dizer que nós somos conservadores, nós estamos vivendo isso todos os dias, porque nós estamos na mira. E, além do mais, nós precisamos prestar muita atenção, porque o nosso trabalho legislativo, aquilo que a gente consegue ainda caminhar e falar ali dentro do parlamento, todos os dias, né, eles trabalham para tolir, eles trabalham para retirar esse nosso direito. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês, né, o nosso mandato tem trabalhado intensamente para que a gente tenha, de fato, né, o nosso espaço, para que a gente tenha, de fato, o respeito por aquilo que a gente acredita. E é muito difícil. Então, na Câmara Municipal, a gente não sai da mira desses lobos, porque os nossos projetos de lei, eles não conseguem sair, eles não chegam nem na comissão. Na Câmara Municipal, nós temos dificuldade de aprovar um requerimento, senhores. Um requerimento de solicitação de audiência pública. Na Câmara Municipal, nós temos que pedir, por favor, pelo amor de Deus, eu não estou pedindo nada fora da regra, eu não estou fugindo da regra, eu não estou indo contra o regimento da casa, está aqui. Eu preciso fazer, porque eu represento o povo, eu estou aqui porque eu represento. E lá nós estamos sofrendo todos os dias com isso, então é coisa simples. Antes do recesso de julho, nós protocolamos uma frente parlamentar em defesa da vida, da família e do direito natural. Os senhores não fazem noção de como essa frente parlamentar entrou na mira dos nossos adversários. E eu quero ressaltar que não é um projeto de lei, era uma frente parlamentar que eu
que eu precisava apenas de um espaço para fazer palestras, promover audiências, né, fazer seminários. Era isso que eu estava pedindo para a Câmara Municipal, para os meus colegas. E nós começamos uma briga na sexta-feira, 11 horas da manhã, e essa briga só se encerrou no sábado, 5h40 da manhã, para aprovarmos uma frente parlamentar. Porque, segundo os nossos colegas de parlamento, os pessoalistas, e junto com os petistas, a frente parlamentar era extremamente ofensiva, porque falava de família e porque falava de direito natural, algo que está imposto a nós e que não há como a gente fugir. Eu não posso negar o direito natural. E eles falaram que era ofensivo e iam obstruir e iam discutir uma frente parlamentar. Então, mais uma vez, eu quero parabenizá-los pela iniciativa, dizer que nós, né, eu preciso de vocês, e eu sei que dentro desse trabalho, né, dentro dessa caminhada que nós estamos, somos boicotados a todo tempo. Eu sei que o Renê sabe bem disso, eu sei que vocês que estão aí sabem muito bem disso. Nós precisamos nos unir, nós precisamos falar a mesma coisa, falar a mesma língua, né, reiterar a defesa daquilo que nos move, né, dos nossos princípios de fato. Então, eu agradeço a vocês aí pelo espaço e estou ainda à disposição para qualquer pergunta. É bem esclarecedor. E eu vou deixar vocês à vontade se alguém tiver alguma pergunta aqui para a vereadora Sonaira, que ela vai ter um compromisso depois. Bom, Sonaira, eu tenho uma pergunta. Sobre a questão lá do esqueci agora o nome da ONG. Como é que chama, Tiago, a ONG do crack lá? O crack... O Craco sobrevive, coisa assim. O Craco vive. Que você esclarecesse para a gente aqui como que a gente está refém dessas ONGs que beneficiam, né, a questão dos viciados, que em vez de combater o vício, ela trabalha para deixar isso mais ainda abrangente em São Paulo. Sim, boa colocação. Todos os dias nós fazemos uma força-tarefa para a leitura do Diário Oficial. Então, todos os dias que a gente pega o Diário Oficial, sempre tem uma destinação da Prefeitura Municipal para as ONGs, né? Para alimentar o vício. E o prefeito Ricardo Nunes, há uns meses atrás, ele deu uma bolsa, né, um valor para os familiares dos cracudos. E aí eu questionei o seguinte, eu falei, mas essa iniciativa vai ajudar em que o cracudo a sair do vício? Uma vez que o cracudo, ele chega em casa, ele rouba o que ele consegue, ele retira o que ele consegue e ele vai vender para sustentar o seu vício. Então, é uma coisa que virou assim, literalmente, uma pauta popular, em que as pessoas acham bonito falar da solidariedade, em que as pessoas acham bonito falar de ajudar o próximo, em que as pessoas acham bonito falar, o cracudo, ele é uma vítima da sociedade, ele não teve o apoio. É óbvio que a gente não descarta aqui que em alguns lares, de fato, faltou estrutura. A gente não pode usar desse discurso para justificar a pessoa que vai para o tráfico, a pessoa que se torna um cracudo. E eu, e você, nós que trabalhamos, que pagamos os nossos impostos e que temos realmente uma responsabilidade dentro da sociedade, nós não podemos ser a gente não pode bancar o vício dessas pessoas, porque é isso que a Prefeitura de São Paulo diz para a gente quando eu tenho um auxílio
que é maior que o salário mínimo, praticamente, para o cracudo. Então, as ONGs, elas se valem disso para fazer, né, o que eles... Porque se eles estivessem realmente interessados em empenhar a quantidade de dinheiro que eles recebem, né, do órgão público, se eles tivessem interesse realmente em fazer algo, né, em solucionar o problema, talvez a gente tivesse uma situação melhor. Mas não é o caso das ONGs que tratam dos cracudos, com certeza. Perto da estação Júlio Preste, né, como que está sendo tratado o pessoal que precisa de auxílio, mas infelizmente esse pessoal, eles são privilegiados com dinheiro público e esse dinheiro acaba caindo na mão dos traficantes. E o que é interessante, eles colocam, né? A craco resiste. Mas resiste o quê? Eles não conseguem resistir nem ao terrível vício, né? Que faz tanto mal, que destrói famílias, que rouba a juventude de tanta gente. Então, essas pessoas elas estão alimentando. Essas ONGs, elas sobrevivem do vício dessas pessoas. Né? A gente precisa dar o nome certo às coisas. Então, para esse pessoal que se vale desse dinheiro, né, na mentira de que está ajudando o viciado, é palhaçada. Porque eles sobrevivem do vício dessas pessoas. Então, eles não têm interesse nenhum em retirar essas pessoas das ruas. Eles não têm interesse em colocar essas pessoas em clínicas. Por quê? Porque vai tirar ali a renda, né? Porque é o vício dessas pessoas que faz com que as ONGs recebam todos os meses dinheiro da prefeitura. Bom, Sonaira, quero te agradecer. Obrigado pelo tempo aí dado a gente para esses esclarecimentos e muito obrigado aí pela sua participação. Muito obrigado. Eu quero agradecer a todos, boa noite e que Deus continue nos abençoando aí nessa caminhada. Forte abraço. Forte abraço, boa noite. Boa noite. Obrigado, meu amigo Carlos, que acabou de chegar, meu amigo Diego, da Papo 360, né? Bom, vamos prosseguindo aqui com a palestra. Agora eu vou chamar o nosso amigo, o sociólogo Tiago Cortez. Passo para você, Tiago. Obrigado. Consegue colocar, Cris? Pessoal, boa noite. Eu vou ser bem breve, bem objetivo, porque a gente atrasou um pouquinho. Então eu vou resumir bastante também aqui a minha fala. Obrigado por terem vindo, né? Uma noite fria dessa aqui numa quinta-feira não é fácil. E quero parabenizar o Renê, o Cruz, o Paiva, as pessoas envolvidas aqui no Instituto, que é uma missão muito importante, né? É o que eu costumo dizer bastante ultimamente, que o trabalho conservador, de fato, ele não pode se restringir a campanha eleitoral ou preocupação com isso, né? A gente tem a mania de 4 em 4 anos a gente vai resolver o Brasil e não vai. A gente tem que resolver o Brasil com uma perspectiva muito de longo prazo, trabalhando comunidades, trabalhando igrejas, escolas e trabalhando essas questões de uma maneira um pouco mais profunda, né? Será que deu certo aí? Tá, eu vou falando aqui sobre o tema. Eu acho que todos os temas aqui hoje vão girar em torno da questão da defesa da família e dos papéis sociais que já são conhecidos do homem. Então, o que a gente está falando hoje aqui, o Fuinha falou aqui sobre a questão do feminismo, o pastor vai falar um pouquinho sobre ideologia de gênero, eu vou dar uma pincelada aqui sobre a questão da masculinidade
no fundo a gente está denunciando um pouco aquilo que a gente chama no mundo acadêmico de pautas identitárias, que são as pautas que a direita traz para falar de diferentes minorias e diferentes grupos sociais que supostamente são vítimas e precisam de direitos, políticas públicas especiais. E como foi dito aqui também, tudo parece muito bonito, muito justo, muito correto. A esquerda sempre aparece com esse pacote de boas intenções, de coisas bonitas, e por trás existe a intenção de causar divisão na sociedade. Então você vai dizer que o branco é o opressor, o homem branco é mais opressor ainda, o homem branco ocidental então é o demônio, né? É o diabo encarnado. Então você tem sempre uma escala de opressão e vai chegando até o ponto de que o homem branco ocidental cristão, ele é praticamente o demônio encarnado, porque você vai criando essa política de divisão na sociedade. Claro que isso vem com boas intenções, né? A gente está sempre lidando com pessoas astutas que querem nos dividir como se fosse a coisa mais legal e bonita do mundo. Essa notícia aqui é dessa semana, tá? Eu não sei se vocês viram em algum lugar. Essa manchete é a manchete mais fidedigna do que aconteceu lá na Filadélfia. Nas outras as outras manchetes falam assim: polícia demora para agir, agentes de segurança do metrô demoram para agir e mulher é estuprada dentro do metrô. Essa pobre moça aqui, ela foi violentada dentro do metrô por 40 minutos. O detalhe é o seguinte: o metrô estava cheio no horário de pico na cidade de Filadélfia, uma cidade urbana dos Estados Unidos. E essa moça foi violentada por 40 minutos. O que os passageiros que estavam próximos dela fizeram? Eles pegaram o celular e filmaram o que estava acontecendo. Outros mandaram mensagens: olha, está acontecendo aqui, tal, tweetaram não sei, postaram em alguma rede social que uma mulher estava sendo abusada dentro do metrô. Foram 40 minutos, quase uma hora, que essa moça ficou dentro do metrô sendo abusada. E haviam pelo menos 11 passageiros dentro do vagão onde ela estava, homens dentro do metrô. Isso a gente não costuma ouvir muito, porque hoje em dia o que aparece na TV são especialistas que vão falar sempre: não reaja, não faça nada, deixa acontecer e tudo mais. Nesse caso, o chefe da polícia da Filadélfia, ele ficou tão ultrajado, tão indignado com o que aconteceu, que ele disse: olha, eu nunca vi isso na minha vida. Foram 40 minutos de abuso, de terror, de horror puro, e os homens presentes não fizeram nada. E eles deveriam ter feito, eles deveriam ter intervido naquele momento. Eles teriam evitado que a moça tivesse sido estuprada. Essa moça estava no metrô sozinha, ela estava um pouco desorientada, ela tinha saído de uma festa e ela tinha bebido, alguém colocou alguma coisa na bebida dela. Ela estava frágil, estava vulnerável. Entrou o sujeito no vagão do metrô, começou a se aproximar, ela tentou repelir, mas ela não tinha força, o sujeito começou a palpar ela, e no fim das contas ele consumou o ato dentro do vagão do metrô. Só acabou a agonia da moça quando parou na outra estação e agentes de segurança perceberam que tinha uma coisa estranha e aí eles interviram. O que isso tem a ver com o que eu vim falar aqui hoje? Eu vim falar hoje sobre uma questão que está cada vez mais em voga, que é a demonização da masculinidade, né? A criminalização da masculinidade, a ideia de que o homem ele é culpado por ser homem, que o homem ele tem que, de uma maneira bastante clara e objetiva, se o homem ele não castrar a si mesmo antes de sair de casa, ele já está colocando todo mundo em perigo. Agora, o que aconteceu aqui, nesse caso, em muitos casos de violência contra a mulher, o que acontece é que existe alguém apto para intervir, existe um homem próximo que pode fazer alguma coisa, mas esse homem hoje, muitas vezes, ele se sente acuado para agir, ele se sente acuado para tomar uma ação. Por quê? Porque se ele toma uma ação, se ele reage, depois ele pode ser culpado por alguma situação que decorrer dali. Se alguém for machucado, se o agressor for para o hospital, ele pode ser, inclusive, criminalizado por isso. Ou, em algumas situações, a própria vítima, depois ela diz: não, deixa para lá, o que aconteceu, o meu marido estava bêbado, estava alcoolizado e tal. E também existe o fato de que hoje o homem ele é tratado como um sociopata em potencial, apenas por ser homem, né? Então você tem um quadro hoje de que
É como se o homem fosse o culpado de todos os problemas do mundo, né? A masculinidade ela se torna cada vez mais uma coisa ultrajante. Acho que o pastor vai falar bastante sobre isso, de que desde os anos 60 até agora, a pauta da nova esquerda ela é a pauta da desconstrução da identidade, a desconstrução dos papéis sociais. Isso vem numa constante desde os anos 60. E você trabalha sempre colocando novos conceitos que vão culpar alguém por alguma coisa, por algum fenômeno histórico e causar mais divisão social. Então, um dos termos em voga hoje, que surgiu no meio acadêmico e está na moda, na mídia, na cultura agora, é a tal da masculinidade tóxica. Vocês vão ouvir falar muito sobre masculinidade tóxica. Quem aqui tiver pagando penitência, fazendo algum curso universitário, meu amigo, você vai ouvir falar muito de masculinidade tóxica, entendeu? Daqui em diante, esse é o tema que vai mais martelar na sua cabeça. Eles vão ensinar que nós, homens, desde criança, somos ensinados a agir de maneira competitiva, a participar de disputas, a agredir, a ser violentos e tudo mais, e que isso é errado, isso nós aprendemos culturalmente, e que no fim das contas a gente pode... Não existe nenhum problema num homem que é mais sensível, um homem que chora, um homem que conta suas emoções, o homem que faz escolhas diferentes do que o pai dele fez, o avô dele fez, e por aí vai. Agora, tem algumas mulheres aqui presentes, isso é muito bonito no discurso, né? Você falar para o homem que ele pode ser diferente, que ele pode ir por outro caminho, para explorar a masculinidade dele de outra forma. Se você o homem ele não vai se sentir compelido a fazer isso. Não vai se sentir nem um pouco tentado para a mulher. Olha, deixa que eu assumo o papel da liderança, da dianteira de casa e você vai cuidar do seu filho. Porque isso tem a ver com a estrutura do patriarcalismo, a estrutura patriarcal que condiciona a mentalidade dos homens para agir dessa forma, sempre assumir o papel de liderança e blá, 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 blá. Mais um pouquinho além. Se a mulher hoje é casada com um homem e ela tem uma jornada extenuante de trabalho, ou ela tem 2 empregos, ou ela trabalha longe do trabalho dela, e ela está cansada, está começando a ter dificuldade de conciliar os afazeres domésticos com o trabalho. E o homem diz para ela, olha, por que você não arranja um emprego mais perto de casa, que você vai trabalhar menos, quer dizer, você vai trabalhar menos, vai ganhar um pouquinho menos, mas tudo bem, eu assumo a sua parte, eu vou trabalhar mais, eu vou conseguir um segundo emprego, e você vai ficar mais perto de casa, você vai descansar mais e cuidar mais da família. Isso também é o que se espera, historicamente, de um homem, sempre assim, que o homem assuma um papel de liderança no lar e faça isso. Mas eu pergunto para vocês, mulheres, e se você é casada com um homem que diz assim, olha, meu amor, eu sei que eu tenho que pagar as contas e sustentar a casa, que esse supostamente é o meu papel, mas eu estou muito cansado, eu trabalho longe, né? Eu estou em Carapicuíba, trabalho no centro de São Paulo, é meio longe para mim. Então eu vou arranjar um trabalho aqui na esquina, que paga menos da metade, e aí você se vira comigo aí, a gente vê como é que faz. Você acharia que esse homem é digno do nome de homem? Né? Porque é basicamente para esse caminho que a gente está indo. Né? A ideia é que o homem ele pode tomar esse tipo de decisão, esse tipo de atitude mais aberta, mais flexível, e a gente sabe que isso só pode ser o desastre. Né? Se você tinha no passado a ideia de que a mulher sozinha poderia, aquela coisa de ser a mulher executiva que toma conta do mercado de trabalho, está no topo da hierarquia corporativa e também cuida dos filhos, sim, e alimenta os cachorrinhos e os gatos e os papagaios e tudo dá certo na vida dela, e a gente sabe que é mentira, né?
existe uma correlação muito grande entre o grau de hierarquia da mulher, o grau existe uma correlação entre quanto a mulher é depressiva e a colocação dela na hierarquia corporativa. Então, quanto mais alta a mulher está na hierarquia corporativa, mais, obviamente, ela sofre de depressão, ansiedade, toma mais medicamento, a vida dela é inferno. Isso essa assume papel em que, pela sua fragilidade fisiológica, biológica e emocional, você acaba tendo dificuldade com outras coisas. Agora eu falei aqui dos problemas do ponto de vista da mulher. Então, só para finalizar. Agora, do ponto de vista do homem, o que está acontecendo? Como eu disse aqui, o caso dessa mulher, os homens que agiram aqui, que eles filmaram o que estava acontecendo, e eles simplesmente sei lá, postarem ter levantado alguma hashtag para pedir ajuda, e eles não interviram. Olha só, do ponto de vista dos especialistas, do ponto de vista da cultura moderna, esses homens aqui agiram corretamente, eles não foram violentos. Vejam só, ninguém foi violento. O único violento que houve foi o agressor, que estuprou a pobre garota. Mas os outros ali presentes, sabe a palavrinha mágica que eu acabei de introduzir aqui, da masculinidade tóxica? Eles não foram tóxicos, eles não foram agressivos. Eles foram bons cidadãos, eles foram cidadãos pacíficos, eles não interviram. Então, do ponto de vista da mídia, está havendo um conflito aqui em relação a esse caso. Eu vou até acompanhar bastante a repercussão do que vai ser dito a respeito disso, porque isso está dividindo bastante as pessoas, obviamente, mas já existem aqueles dizendo, não, olha só, um homem realmente diante de um ato de violência, ele tem que chamar as autoridades, esperar chegar a polícia, os bombeiros, a perícia. Depois, se alguém for morto, ele não deve intervir. E esse caso já virou um case daquilo que eu julgo ser a consequência social da criminalização da masculinidade. Sabe por quê? Porque o problema não é o homem agressivo. O problema não é o homem que consegue canalizar a sua agressividade, consegue utilizar a sua violência por um fim legítimo, como nesse caso deveria ter acontecido. O problema é o homem que faz isso para oprimir outras pessoas, para constranger outras pessoas, para abusar de outras pessoas. Então, não haveria nenhum problema se um desses homens presentes nesse vagão levantasse e esmurrasse o sujeito que estivesse fazendo isso. Nenhum problema. Entendeu? Só que agora a gente está aprendendo que tudo isso é errado. Qualquer reação é errada. Qualquer tipo de postura um pouquinho mais hostil é errada. Se dois homens tivessem levantado e colocado a mão sobre esse sujeito, já teria acabado. Porque a gente sabe que um homem que agride uma mulher geralmente é um baita de um covarde. Então, se você coloca dois homens de pé diante do sujeito, acabou a agressão. Ninguém precisa nem fazer mais nada. Mas como a gente vive numa crescente de demonização da masculinidade, a reação masculina vai sendo cada vez mais rara diante disso. Eu vou dar um exemplo aqui do Brasil. Alguns anos atrás, uma advogada, ela foi espancada pelo próprio namorado no prédio do casal onde eles moravam, lá em Santa Catarina. As agressões começaram na garagem do prédio e terminaram no 5º andar, na varanda, onde o sujeito deu o último murro lá e jogou a menina da varanda. Oi? Isso. Eu esqueci o nome dela, você lembra, Cruz? Isso aí, Letícia Spitzner. Pobre garota. Ela começou a ser espancada na garagem do prédio, ainda saindo do carro. Isso terminou, acho que 1 hora depois. Foi 1 hora de agressão. A menina chorando, gritando, pedindo pelo amor de Deus. As câmeras mostraram ela sendo agredida na garagem, no elevador. Ela tentando fugir, sendo arrastada dentro do apartamento. Depois os vizinhos deram depoimento falando, eu ouvi sim os gritos dela de dor, tal, não sei o quê. E ninguém fez nada. Ninguém fez absolutamente nada. Então, por trás dessa ideia de masculinidade tóxica, o que está acontecendo, o que está sendo promovido é a boa e velha covardia. Então, a ideia é que os homens, hoje, para ser politicamente correto, o homem responsável, ele tem que ser covarde, tem que ser um covardão. Então, se tiver alguém
sendo agredido, alguma situação acontecendo na sua frente, você não deve reagir. Por quê? Porque você tem que ter um senso de responsabilidade de saber que a violência é sempre ruim, é sempre condenável. E não é, meus amigos. Se não fosse um pouco de violência, se não fosse um pouco de hostilidade, se não fosse um pouco de agressão, todos nós aqui estaríamos falando alemão e saudando o Führer, porque os nossos soldados não teriam lutado a Segunda Guerra Mundial, ninguém teria combatido o nazismo com armas e a gente estaria perdido aqui. Então, o problema não é você agir ou reagir. A questão é o que você faz com seus impulsos biológicos e você não negar os seus impulsos, não negar que você tem a possibilidade de ser um homem no mundo de hoje. Então, o que eu digo para os homens também aqui presentes sejam um homem sim, não se sintam pressionados a agir de outra forma ou a mudar o comportamento de vocês só porque eles estão criminalizando, demonizando a masculinidade. O resultado é isso aqui. O resultado é você deixar uma mulher em perigo, o resultado é você deixar as crianças em perigo, o resultado é você deixar os vulneráveis em perigo. Né? Para fechar, qual é a consequência disso para os homens? Dessa constante acusação de que o homem é opressor, de que o homem ele é responsável pelos males das mulheres. Muito se diz sobre, por exemplo, feminicídio e mulheres que sofrem com violência e todo tipo de situação de agressão. Na verdade, os maiores homicídios, só no Brasil a gente tem 800 mil suicídios por ano. A grande maioria, 76%, são suicídios de homens. Entre 1950 e 95, a taxa mundial de suicídio cresceu 49% entre os homens. Qualquer índice de homicídio de qualquer sociedade que se registre taxas de violência, o homem é sempre a maior vítima de violência. Agora, o que isso significa? Primeiro, o homem está cada vez mais sendo acuado, o homem está cada vez mais sendo desprestigiado, impedido de ser quem ele é, e ao mesmo tempo ele continua sendo responsável pela sobrevivência da família, ele continua sendo responsável pelo bem-estar da sua casa. Então, o exemplo que eu acabei de dar, já pensou se você está casada com um cara que fala assim, olha, desculpa, querida, mas eu vou trabalhar aqui na padaria da esquina aqui porque eu estou muito cansado para ir trabalhar, pegar uma jornada de metrô e ônibus para trabalhar em São Paulo. Então, você vai trabalhar em 2 empregos e você vai me ajudar a pagar as contas. Que bacana, né? Esse é o homem moderno. Então, a minha fala aqui é realmente no sentido de dizer para vocês não caírem nesse lenga-lenga, nessa fala da masculinidade tóxica, para vocês tomarem cuidado com essas pautas identitárias, de falar o homem é o opressor, o homem branco é o opressor, ou que a família, do jeito que a gente sempre conheceu, a família natural é um problema que precisa ser reconstruída ou desconstruída. Isso tudo é uma pauta ideológica que serve para causar divisão na sociedade e para destruir aquilo que é a instituição mais importante, que é a família, não é o Estado. Né? A família existe muito antes do Estado. O Estado veio depois, quando a sociedade já estava muito bem estabelecida. Então, eu vou deixar aqui para o pastor terminar. Acho que ele vai falar bem dessa questão da família, de como a revolução cultural dos anos 60 nos trouxe até aqui, nesse momento em que, basicamente, o homem ele não pode ser homem e ele tem que assistir calado esse tipo de coisa. Tá bom? Obrigado e até mais. Oi. Obrigado, Tiago. Bom, para encerrar, pessoal, vou chamar aqui o pastor Alan Ruas, escritor. Obrigado, pastor, pela... Antes de qualquer coisa, boa noite a todos e a todas. Como o nosso tempo é curto, eu resolvi conversar com vocês de modo rápido, objetivo, sem deixar de trazer a vocês algumas informações
úteis, pertinentes, oportunas, tendo em vista o contexto social em que vivemos hoje. O tema que nós vamos conversar, a partir de então, é o que é a ideologia de gênero e quais são as bases, as raízes filosóficas, ou, por que não dizer, o que calça filosoficamente, a nível de ideias, de pensamentos, a ideologia de gênero na história, tendo em vista que hoje a mesma é o carro-chefe, podemos dizer assim, da esquerda moderna. Hoje, vocês sabem que a ideologia de gênero, que propõe uma sexualidade promíscua, podemos dizer, tem sido a maior arma da esquerda intelectual na atualidade. Surge, portanto, uma pergunta. Eu não sei se vocês sabem. Deste modo, eu começo esta conversa, este bate-papo com vocês, fazendo uma pergunta, como disse há pouco. O que é ideologia de gênero? A gente ouve muito falar da mesma nas mídias sociais, mídia televisiva, as redes sociais. Essa é a conversa no que diz respeito à sexualidade, na atualidade, que está na moda. É a conversa do momento, da atualidade. Mas o que é? Rapidamente, como disse, eu vou definir, e a partir da definição vocês vão entender as razões da existência de tantas nomenclaturas de gênero na atualidade, de tantas identidades de gênero. Assim sendo, a resposta a gênero é uma especulação. O que é isso? É uma coisa, é uma ideia, é um pensamento que não tem base científica. Não nasceu em um laboratório, portanto, é resultado de uma pesquisa árdua, que é passiva de sustentação científica. Então, é uma ideia, é uma especulação filosófica, oriunda de um desejo que tem como objetivo justificar os comportamentos promíscuos, inadequados, incorretos, no que diz respeito à sexualidade humana. Então, é uma especulação filosófica, é uma ideia, é um pensamento. Com isto, eu estou tentando dizer que não tem base científica, não tem sustentação científica, que se fundamenta na subjetividade das pessoas. Em acerca de si mesmo, da sua própria identidade e acerca da sua sexualidade. É mais ou menos o seguinte: a ideologia de gênero tem a ver com o que as pessoas imaginam acerca de si mesmas. Então, tem mais a ver com o que é subjetivo, o que é interno, o que passa pela cabeça de uma pessoa, do que com o que é científico. Por essa razão que a ideologia de gênero vai dizer que quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica da pessoa, a interioridade da pessoa. É como a pessoa desejar. É como a pessoa bem entender. Por isso que eu disse que é uma especulação
filosófica que se restringe à subjetividade, à interioridade dos indivíduos, das pessoas. Porque a mesma diz o seguinte: você vai se definir na sociedade de acordo com a sua cabeça, de acordo com o seu entendimento. Como você passar a se perceber na medida em que você for vivendo, aí você vai se definindo. Então, segundo a ideologia de gênero, quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica, é a cabeça da pessoa, é a interioridade da pessoa. Por isso que homem, biologicamente homem, genitália masculina, passa a dizer que não é homem, se autodefinindo como sendo do sexo feminino. Porque quem define a sua identidade de gênero não é a sua condição biológica, não é o seu fenótipo, a sua anatomia, a sua estética, mas a sua condição psicológica, a sua cabeça. É como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Então, se o indivíduo é homem biologicamente, homem, genitália, sexo, órgão sexual de homem, pênis, mas este não se vê como sendo homem, mas como sendo mulher, este pode dizer que é mulher e não homem. Quem define a sua identidade de gênero não é a sua condição biológica, mas a sua condição psicológica, subjetiva. É como a pessoa se percebe, é como ela se nota. Nós temos inúmeros casos na atualidade, e nós podemos, portanto, em função dos muitos casos que existem, nos ater a um, que é o caso da Tammy Gretchen. Vocês sabem que a Tammy é biologicamente mulher, fêmea, mas não se viu, não se vê como sendo mulher, mas como sendo homem. Já que, segundo a ideologia de gênero, quem define o gênero não é a condição biológica, mas a condição psicológica, é como a pessoa se vê, é como a pessoa se percebe. Segundo a ideologia de gênero, a Tammy está certa. Porque quem vai definir o gênero vai dizer, mas a condição de interioridade. Isso, com relação à orientação sexual, definir a orientação sexual, não são os padrões majoritários. Vocês sabem que, majoritariamente, tendo em vista o processo orgânico da cultura ocidental, a partir do entendimento da visão cristã, judaico-cristã, que a orientação sexual correta é a heterossexual, e não a homossexual. Mas, de acordo com a ideologia de gênero, quem define até a sexualidade, a orientação sexual é a subjetividade da pessoa, é como a pessoa se vê. Dane-se os padrões, dane-se Deus, dane-se a palavra de Deus, dane-se a religiosidade. O que importa é como a pessoa se sente, o que importa é como a pessoa se nota. Nós vivemos numa época, socialmente falando, em que o que mais importa é o que a pessoa sente. É como ela se vê, é como ela se nota, é o que faz bem a ela, e dane-se o resto. Então, nós temos que entender que, primeiro, a ideologia de gênero que diz que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica, porque eles dizem o seguinte: o corpo está separado do seu aspecto psicológico, da sua cabeça. Isso já com um intuito, isso já com um propósito, com um objetivo. Dizer que não é o corpo, mas o aspecto psicológico do corpo, a cabeça. É a cabeça. É como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Então, esta filosofia daninha, perversa, tem sido a filosofia que a esquerda intelectual tem pego com o intuito de subverter, com o intuito de desconstruir os fundamentos já encarnados no Ocidente.
Então, aqui, a partir daqui, eu passo rapidamente a apresentar a vocês o calço filosófico, ou tendo em vista a história da ideologia de gênero, que é o marxismo. Precisamente o marxismo. Karl Marx, ou do socialismo científico, um ano começou a entender que uma das razões de subsistência capitalista no Ocidente é a fé tradicional. Marx, que é o pai da esquerda, do socialismo, passou a entender a morte começa no Ocidente, a partir do fim do século XIX, um discurso, uma filosofia, um pensamento, uma ideia, com um propósito: desconstruir a família tradicional. Desconstruir a ideia de Deus no Ocidente, porque também entendiam que uma das ideias que mantinham, que faziam com que o socialismo científico fosse desenvolvido, era a ideia oriunda, a ideia de que as pessoas deviam viver em torno do serviço, da meritocracia, oriunda da perspectiva social judaico-cristã. Então, a religião também passa a ser atacada pelo marxismo. Karl Marx chegou a dizer que a religião é o ópio do povo. Daí a razão dos marxistas, majoritariamente da esquerda, ser anticristã. Detonar com a religião, com o cristianismo. Então, notem que nada surge do nada. Tudo tem um início, tudo tem fim, tudo tem um início. Tem um propósito. Às vezes a gente fica aqui vendo
a TV, por meio das suas dramaturgias, por meio dos seus programas, a Netflix, que está cheia de séries aí defendendo a homossexualidade, defendendo a ideologia de gênero, beijo gay na televisão. A gente fica assistindo tudo isso, achando que isso é uma coisa de hoje, que não tem um propósito por detrás de tudo isso, mas tem. Tem um propósito, tudo começa a partir da percepção desse indivíduo chamado Karl Marx, anos antes da sua morte. Perspectiva esta contra a família tradicional, que é desenvolvida por Engels, seu amigo íntimo, e que é desenvolvida de modo mais contundente por um homem chamado Gramsci, que é o pai do marxismo cultural, a partir de 1926, na Itália, quando o mesmo escreve os Cadernos do Cárcere. Nós precisamos, por mais indoutos, por mais desprovidos de informações acadêmicas e intelectuais que venhamos a ser, saber que nada surge do nada. Existe uma filosofia subversiva, hoje, que tem um propósito de desconstruir a religião, a família tradicional, os valores éticos, morais, já encarnados no Ocidente, desde que o mundo é mundo, desenvolvidos a partir das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada. É óbvio isso? É ou não é? Mas o berço de tudo isso, o ponto de partida é o que Deus, o que nós precisamos ver com esse conceito de que quem tem o gênero em uma pessoa não é a questão biológica da pessoa, não é a genética, o fenótipo e o genótipo. Os cromossomos. Você sabe que nós somos formados geneticamente por dois cromossomos. O homem X e Y. A mulher XX. Então, o genótipo, o cromossomo, com a estrutura biológica mais robusta, mais forte, e mulher de modo diferente. Vocês sabem que um dos propósitos da Judith Butler, a maior patrona intelectual da esquerda e da ideologia de gênero na atualidade, no ato do nascimento da pessoa, é menino ou menina, porque o médico, quando diz é menino ou menina, está baseado na condição biológica. Mas, segundo a ideologia de gênero, não é a condição biológica que define, mas a condição psicológica, a subjetividade. Então, a pessoa ainda não está apta a dizer o que é. Então, o médico tem que ser proibido de dizer homem ou mulher, até no momento do ultrassom. Então, vejam, é porque não dá tempo para nós detalharmos, organizarmos tudo. Eu estou dando uma passada aqui em tudo isso, com o propósito de fazer com que vocês entendam duas coisas básicas. O que é a ideologia de gênero, a razão dessa confusão. Por exemplo, por que uma pessoa do sexo masculino se submete à cirurgia transexualizadora, a retirada da genitália masculina? Porque ela entende, de acordo com sua cabeça, que não é homem, é mulher. Então, o que vai determinar não é a sua condição biológica, mas é a sua cabeça. Então, ela pode submeter o seu corpo às transformações, às metamorfoses físicas. No caso das meninas, a retirada dos seios, dos meninos, a retirada do órgão sexual masculino, etc, etc, etc. Então, você tem aí os travestis, os transgêneros e tantas outras nomenclaturas de gênero. Só para vocês terem uma ideia, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, há um tempo atrás, disse que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero e vão existir muito mais, porque quem é que define? A subjetividade da pessoa. É como a pessoa se vê, é como ela se nota, é como ela se percebe.
Alguns anos atrás era LGBT, hoje é LGBTQI+, porque tem a ver com a subjetividade da pessoa. Em 1793, você sabe que o termo, hoje homossexualidade, era homossexualismo. O termo foi mudado em 1985. Antes de 1973, o homossexualismo estava na lista de distúrbios psíquicos da Associação de Psicologia Norte-Americana. Foi retirada depois de 1973. E em 1985 o termo passou a ser homossexualidade, deixou de ser homossexualismo, passando a ser homossexualidade. O intento foi dizer que é uma condição que tinha a ver com o que é genético, e muita gente tem uma dúvida com relação à homossexualidade. É genético ou não é? A Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, norte-americana, depois de uma exaustiva pesquisa, propagou ao mundo que não existe gene gay, não existe um gene majoritário que venha definir a homossexualidade. Isso é conversa fiada, então é psicossocial. É uma coisa apreendida, assim como a gente aprende a jogar futebol, a tomar café. Eu sei que é mais complexo, porque tudo que está associado à sexualidade, que é íntimo, é mais complexo, mas é isto mesmo. Então vocês precisam entender isto, basicamente. A razão das inúmeras nomenclaturas de gênero tem a ver porque é a pessoa que define, a cabeça dela, é como ela se vê, como ela se nota. A questão biológica, física, anatômica, não importa. O que está em questão não é a biologia, não é a anatomia, mas a cabeça da pessoa. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, verso 26 a 28, vai dizer que quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica da pessoa e não a condição psicológica. Deus vai dizer isso. Deus chama o homem de macho, genitália masculina, órgão sexual masculino, pênis, e chama a mulher de fêmea, genitália feminina. Homem que tem testículo que produz espermatozoide e mulher que tem útero e tem ovário. Esses opostos, quando se juntam sexualmente a partir do casamento, podem fazer com que a espécie humana venha se multiplicar sobre a face da Terra. Homem com homem não procria. Se daqui a alguns anos a relação homossexual se tornar majoritária, a raça humana corre o risco de se extinguir. Distinção. Então, veja, a ideologia de gênero hoje é a maior arma da esquerda na atualidade. É a maior arma da esquerda na atualidade. Só para vocês terem uma ideia, e eu finalizo. De 2012 a 2014, foram encaminhados ao Congresso Nacional mais de 15 projetos pró-LGBTQI+. Em síntese, que defendem a ideologia de gênero. Em 2014, 25 de junho de 2014, foi retirado do artigo 2º, inciso 3º do PNE, Plano Nacional de Educação, o termo gênero. Antes disso, se discutia nas escolas espalhadas pelo nosso país acerca da ideologia de gênero. Depois que o termo foi tirado do artigo 2º, inciso 3º do PNE, foi vetada a possibilidade dessa discussão, mas vocês sabem que houve um processo de massificação desde o ano de 2010 em diante, com relação a essas coisas, e vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Porque a partir de 1884, um indivíduo, amigo íntimo de Karl Marx, chamado Engels, desenvolveu a ideia de que a família tradicional é quem mantém o sistema econômico capitalista, inimigo ferrenho do sistema de governo político socialista científico, que nós chamamos hoje de esquerda. Portanto, se a família é quem mantém, nós vamos usar o que for preciso usarmos para destruirmos isto é, destruirmos a família. Então nós vamos propagar ao mundo que o certo é homem se relacionar com homem e mulher se relacionar com mulher. Nós vamos propagar ao mundo que o incesto... Vocês sabem que existem projetos hoje, em nosso sistema bicameral, pró-incesto. Vocês sabem que existem países hoje no mundo já defendendo a pedofilia.
Notem que existe uma proposta de subversão, de mudança de pensamento. Ideias definem comportamentos. Quando eu tinha 5, 6 anos, minha mãe me dizia, eu sou do interior de Minas Gerais, minha mãe me dizia, se você comer jaca e tomar café, você morre. Ou se você comer melancia e tomar banho, você morre. Eu penso, talvez, que vocês já devem ter sido influenciados ou imaginado que isso, de fato, é verdadeiro, em algum momento da vida de vocês. Ideias definem comportamentos. Essa turma sabe disto. Essa turma sabe disso, por isso que hoje na Netflix, pais, está assim de séries que defendem feminismo, ideologia de gênero, relação homossexual. Meninos e meninas de 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos assistindo isto. Tenham cuidado, porque talvez você não saiba. Essa turma sabe que ideias definem comportamentos. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando uma pessoa se apresentava como gay, como homossexual, era marginalizada. Hoje está na moda, hoje é normal. Hoje as pessoas se envolvem umas com as outras, pessoas do mesmo sexo, por curiosidade. Vejam que há 10 anos atrás era estranho. Termos como homoafetivo, homossexualidade. Hoje um menininho de 10, 15 anos sabe o que é isso. Porque essa turma tem conseguido fazer o que pretendem. A Judith Butler diz que esse negócio de dizer que a relação heterossexual é a correta, tem a ver não com o que é correto ou o que é certo, eticamente falando, mas com um processo de construção cultural. É porque, majoritariamente, desde sempre, o homem ocidental, o homem de moral, foi ensinado a estabelecer relação com o sexo oposto, portanto, a relação heterossexual. A partir do momento que nós começarmos a ensinar que a relação é homossexual, o negócio vai se tornar normal e todo mundo vai passar a entender que é normal. É o que ela chama de homonormatividade. A Judith Butler é uma norte-americana de esquerda intelectual. Outra coisa, existe uma distinção, especialmente no Brasil, entre esquerda intelectual e esquerda sindical. A esquerda brasileira, majoritariamente, é sindical. É o indivíduo que pensa que tem a ver com a esquerda, a nível de mundo, que tem a ver com defender o direito do trabalhador. Só que a esquerda é mais sindical, é mais intelectual do que sindical. Porque a esquerda nasce na universidade, ela nasce no campo das ideias, ela nasce entre os intelectuais. O movimento sindical, que tem essa ideia que se restringe, eu vou votar na esquerda porque a esquerda defende o pão, o Bolsa Família, isto. Essa pessoa se esquece ou não sabe que ela está dando gás, está mantendo a esquerda intelectual, que defende tudo isso que eu disse a vocês, casamento gay, homossexual, subversão dos valores da família, contra Deus, e contra tudo isto. E tem muita gente votando, tem muita gente trabalhando sem saber, porque acha que tem a ver com o movimento sindical, tem a ver com a defesa do trabalhador, e não tem, pura e simplesmente, tendo em vista o seu início na história. Tem a ver com subverter as coisas, inverter as coisas. Eu podia ficar aqui conversando com vocês, mas a gente podia falar de Gramsci, o pai do marxismo cultural, a partir de 1926, na Itália, quando ele escreve os cadernos do cárcere, e aí ele dá estratégias de como implantar o socialismo científico no Ocidente, transformando as igrejas em teatros, transformando o casamento heterossexual em homossexual. Vejam, este homem, há não sei quantos anos atrás, propôs, por meio disto, uma tática para inverter as coisas. E é o que a gente vê hoje, a esquerda defendendo. Então, que nós possamos entender que, de fato, a gente vive uma guerra não no campo físico, braçal, da força física, mas no campo das ideias.
90% dos jovens, sejam de uma condição financeira bacana ou não, que entram nas universidades, ou que começam a fazer um curso superior, passam a viver de acordo com essas filosofias. Maconha, sexo promíscuo. A Revolução Sexual de 1960, 1966, foi influenciada pelo marxismo. Um indivíduo chamado Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt, que é um dos braços do marxismo cultural no Ocidente, a partir de 1926. E aí, às vezes, a gente acha, essa coisa é papo difícil de quem estuda. São essas coisas que têm moldado o comportamento do indivíduo da favela mais recanteada de São Paulo. Por meio dos filmes, das TVs, vocês não sabem, mas essa turma sabe que pode mudar o comportamento das pessoas. Por meio do pão, por meio do circo, por meio do entretenimento, como os Césares romanos pensavam, entretém as pessoas com o intuito de determinar como elas vão ser na vida. Tem muita mocinha aí, sem saber por quê, entendendo o que ela tem que fazer com o seu corpo, o que ela bem entender. E aí fica mãe aos 14 anos de idade, sem condições psicológicas para criar um outro ser humano. Esse movimento subversivo de que tem que chutar o pau da barraca, que todo mundo tem que viver do seu jeito, que a novela que você assiste todo dia está dizendo, e te influencia de uma certa forma, ou quem assiste, majoritariamente, tem a ver com um movimento que surgiu no Ocidente com um propósito único: desconstruir as coisas. Especialmente um governo centrado em Deus, firmado nos valores da família tradicional. Este é o propósito. Que Deus abençoe vocês. A gente podia ficar aqui mais tempo conversando, mas eu disse que ia ser rápido. Mas são muitas informações, são muitas coisas que nós podíamos conversar e tratar de uma maneira bem objetiva, mas vocês precisam saber só disso. O que a gente vive hoje não surgiu do nada, está enraizado em tudo isso que eu falei no passado. Deus abençoe vocês. Eu sou pastor presbiteriano, aqui em Carapicuíba, na primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. Fica na Avenida General Teixeira, Teixeira Lote, 667. 667. Vocês estão convidados para ouvirem a palavra de Deus. Bom, quero agradecer o pastor. Só queria complementar uma coisa para vocês, de tudo que o pastor disse. Vocês imaginam que, se a coisa continuar do jeito que está, daqui a alguns anos ninguém mais vai ser preso por pedofilia. Porque basta o adulto dizer que ele se sente como criança. Ele foi brincar de médico porque ele é uma criança.
Isso. Hegemonia. Não, para vocês terem ideia, realmente ser um papo que vai muito longe. O Post, que foi candidato a presidente, a relação de livros que ele se orientou para o mestrado dele pós, foi Herbert Marcuse. Para vocês terem ideia, a cabeça desses caras. Uma coisa que o pastor falou que é verdade, que eu vejo isso todo dia, é assim, a gente na periferia muitas vezes acha que isso não nos atinge. Mas nós temos faculdades públicas formando os futuros juristas, os futuros juízes, os futuros advogados, os futuros professores dentro dessa filosofia.
Bom, é isso aí. Muito obrigado, pastor. Foi muito clara aí a palestra. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por se fazerem presente aqui. E eu dou por encerrado. E até a próxima, pessoal.